E aí, então, galerinha que está confinada em quarentena, também estou na mesma situação. Nós vamos nos alegrar nesse momento com um vídeo sobre, olha ali, raízes quadradas. Que piada mais velha, né? Mas tudo bem. Ah, gurizada, eu tô de boné hoje porque eu tô com cabelo de quarentena, sabe como é que é, né? Um negócio que tá complicado, tá crescendo, ele tá meio indomável, tá meio rebelde, ele queria fugir de casa hoje, me deixar sozinho, me deixar careca. O cabelo tá meio estranho, não dá pra pedir pra mãe cortar, né? A gente tá pedindo isolamento, já passou da fase da mãe cortar meu cabelo. Vamos começar então, gente, a ver raiz quadrada, certo? Então vamos começar. Cadê a raiz quadrada? Não sei, vamos procurar. Primeira coisa, gente, radix quadratum 16 equalis 4. Antigamente, né, muito tempo atrás, não, eu não era nascido, não era minha época, ha, ha, ha. Cara, antigamente o pessoal dos problemas matemáticos, muitas vezes antes de criar símbolos, muita coisa o pessoal escrevia na linguagem corrente. O pessoal escrevia por extenso muita coisa, certo? Então, no caso, radix quadratum 16 equalis 4. Vou botar um desenho aqui para representar radix. A gente parece que a tradução é raiz, mas na verdade a tradução de radix seria lado. A interpretação do que está escrito aqui seria algo mais ou menos assim. O lado do quadrado 16 é igual a 4. O lado de um quadrado formado por 16 quadradinhos tem que ser 4. Para eu ter 16 quadradinhos formando um quadrado, quer dizer que cada lado deve medir 4, certo? Então esse é o significado desse radix quadratum 16 equalis 4. Só que como o pessoal escrevia muito, muitas coisas eram por extenso, alguns problemas, se o pessoal acha às vezes complicado na linguagem de matemática, antes tinha que escrever tudo por extenso, era muito mais complicado. Ok, isso aqui vai aparecer agora toda hora no mínimo, né? Cara, o que acontece? Nós vamos ver o seguinte, o pessoal começou a tentar simplificar a escrita. Teve um matemático que por volta de 1500 e pouco, 1557, não me lembro com certeza, que ele teve uma ideia. Esse equalis que ele escrevia toda hora, puxa vida, dá um trabalho. Ele resolveu criar um símbolo para uma igualdade. E ele falou, o que pode representar melhor uma igualdade que duas retas paralelas, uma igualzinha à outra. Então ele fazia, antigamente ele fez o sinal de igual que era bem compridinho, só que depois a gente deu uma encurtadinha, ele ficou assim. Então, diminui um pouco a escrita. Radix quadratum 16 igual, bota o símbolozinho, 4. Só que alguém teve a ideia de encurtar mais um pouquinho. Em vez de escrever radix quadratum, por que não chamar apenas de radix? Radix 16 igual a 4. Então, o lado do 16, do quadrado formado por 16 quadradinhos, é igual a 4. Então, o pessoal conseguiu compilar mais um pouco, o pessoal deu uma resumida. Só que alguém teve que estar muito comprido, escrever tudo. Ai, que canseira que dá escrever radix. Aí ficou rad 16 igual a 4. Não satisfeito, o pessoal resolveu encurtar mais, ficou ra 16 é igual a 4. O pessoal acha que está satisfeito? Não, trocou o Ra 16 igual a 4 por R 16 igual a 4. Então, todo aquele radix quadratum virou R 16 igual a 4. E, por fim, aquele Rzinho que aparece ali, com o tempo o Rzinho ficou grande, ficou cobrindo. Cara, ele cobriu o 16, ficou R16 igual a 4. O 16 ficou dentro do R de radix. Então o pessoal acha, pastor, aquele símbolo de raiz ali, né, parece um V, vans, né, o que acontece? Cara, na verdade, é mais provável que ele tenha surgido de um R do que de um V, porque veio de radix quadratum. Então a teoria que tem é que partiu justamente de radix quadratum, certo? Então aqui um pouquinho de história, que legal! E agora vamos ver o seguinte. Aí, até uma comparação, essa nossa ideia de encurtar, de escrever mais simples, na nossa linguagem, antigamente, também não era no meu tempo, o pessoal chamava, se referia a outra pessoa como vossa mercê, né? Então esse vossa mercê, é muito grande, o pessoal encurtou para vós mercê, e esse vós mercê com o tempo virou você, e hoje, o pessoal digitando, o pessoal bota vs, vk, daqui a pouquinho é v, daqui a pouquinho é vai ser passado pela mente, vai ser uma coisa telepática, porque o pessoal quer escrever cada vez menos. Então, essa ideia de encurtar a escrita facilita muitas vezes, porque às vezes tu pode ter um conhecimento bem, mas é um saco ficar fazendo tudo aquilo, às vezes é uma coisa muito longa, então o pessoal encurtando facilita o trabalho, né? Então,
Seguindo adiante, o que seria a raiz quadrada de um número A? Quanto é que vai dar isso? Como é que eu calculo? Eu estou tentando encontrar um número desconhecido. Qual é o número que ele vezes ele vai dar esse A? Senhora, eu não entendi muito bem. Cara, é que é o seguinte, raiz quadrada de um número A. Quanto é que vai dar isso? É um número que elevado ao quadrado vai dar A. O nome raiz quadrada, né? Porque é o número que elevado ao quadrado vai dar A. Vou dar um exemplo. Eu vou perguntar para vocês quanto é que é a raiz de 49. Então, pensem, reflitam como se fosse um espelho. Qual é o número que ele vezes ele vai dar igual a 49? Eu espero que as criaturas lembrem que 7 vezes 7 é 49. Ah, então raiz quadrada de 49 é o 7. Mais um exemplo, por que não, né? Então vamos para o próximo exemplo. Raiz quadrada de 81. Estou procurando um número que ele vezes ele vai dar 81. Mas vocês lembram, sim, lembram da tabuada que 9 vezes 9 é 81. Então, raiz quadrada de 81 é igual a 9, certo? Quadrados perfeitos. O que seriam quadrados perfeitos? Seriam esses quadrados bonitinhos aqui e não essas coisas bizonhas que eu desenhei depois? Não viaja, tá, gente? Eu vou explicar o que é. Quadrados perfeitos são números, tá? São números que correspondem exatamente ao quadrado, a segunda potência de algum outro número. E são números cujas raízes quadradas são números exatos. Não entendi muito bem. Por exemplo, o exemplo que vai aparecer depois aqui, tcharam, 7 vezes 7 vai dar 49. 7 ao quadrado vai dar 49. O 49, ele é exatamente o quadrado de 7. Ele é um quadrado perfeito. O 49 é o resultado de uma segunda potência. Ele é o resultado de alguém elevado ao quadrado. Então, o 49 é um quadrado perfeito, certo? Como encontrar quadrados perfeitos? Estou colocando agora à venda na Amazon, né, um detetor de quadrados perfeitos. Não é isso na verdade. Como encontrar quadrados perfeitos? Eu poderia descobrir vários fazendo, por exemplo, 1 ao quadrado. 1 vezes 1 dá 1. Esse resultado 1 é um quadrado perfeito. 2 ao quadrado dá 4. Então, 4 é um quadrado perfeito. Eu poderia pensar antes disso, antes do 1, 0 vezes 0 dá 0. O 0 seria um quadrado perfeito. O próximo depois do 2, ao quadrado que dá 4. Lembra, 2 não é quadrado perfeito. O resultado 1 é quadrado perfeito. 4 é quadrado perfeito. Qual o próximo que eu testaria? Eu ia fazer 3 vezes 3. 3 ao quadrado dá 9. Então, 9 é um quadrado perfeito. E assim, gente, é só pensar na tabuada. 4 vezes 4, 16. 16 é quadrado perfeito. 25, 36, 49, 64, 81 e 100. Esses são quadrados perfeitos, incluindo o zero, até 100. Depois tem outros. Existem infinitos quadrados perfeitos. O próximo, se eu calculei até 10 vezes 10, o próximo seria 11 vezes 11. 121, todo mundo está pensando, 121 é um quadrado perfeito. Muito bem, gostei de ver. Agora, continuando, eu vou pedir para vocês em aula para encontrar a raiz quadrada de quadrados perfeitos, que dá para calcular. Raiz quadrada de 64 é 8. Existe um número natural que é elevado ao quadrado da 64. Mas se eu pedisse raiz quadrada de 37, espera só um pouquinho. Qual é o número na tabuada? Ele vezes ele vai dar 37? Não tem. Então, não existe. Esse E maiúsculo, virado, riscado, é símbolo de não existe. Não existe um número natural que multiplicado por ele mesmo vai dar 37, certo? Então, como encontrar agora a raiz quadrada de um número maior que 100? Porque menor que 100 está na tabuada. Raiz quadrada de 25. Tu lembra que 5 vezes 5 é 25. Então, raiz de 25 é 5. Raiz quadrada de 16. 4 vezes 4 é 16, criatura. Então, raiz quadrada de 16 vale 4. É mais fácil a gente encontrar uma raiz quadrada de um número até 100, porque a gente já conhece o resultado na tabuada. Mas quando tiver um número maior que 100, aí a situação complica um pouco. Como é que a gente pode encontrar essa raiz quadrada? Eu vou mostrar as duas maneiras que eu gosto mais de utilizar. Por exemplo, vamos lembrar dos quadrados perfeitos. O 1, o 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 e 100.
Beleza, esses aqui eu sei são os números até 100. Agora eu vou pensar nas dezenas ao quadrado. 10 vezes 10 ao quadrado é 100. 20 vezes 20, 10 vezes 10 é 100, 10 ao quadrado é 100. 20 ao quadrado, 400. 30 ao quadrado é 900. 40 ao quadrado é 1.600. Se vocês repararem na coluna escrita, que eu estou escrevendo agora, se do lado esquerdo eu estou multiplicando por 10 o número, porque está acrescentando um zero, como eu levei ao quadrado, do outro lado eu acrescentei 2 zeros. Então, toda a restante ali, 50 ao quadrado, 2.500. O outro, 3.600, 4.900, 8.100 e... já pensei que tinha colocado todos. E ficou até o 10.000. Cara, sabendo disso, eu uso esse recurso para me ajudar. Eu vou sugerir que, inicialmente, a gente tente encontrar a raiz quadrada pensando nisso aqui. Tu pode escrever isso, depois acrescentar os zeros também do lado. E agora vamos ver o seguinte. Eu quero encontrar a raiz quadrada. Aquela setinha vai me ajudar ali. Eu quero encontrar a raiz quadrada de 484. Eu estou procurando um número que ele vezes ele vai dar 484. Minha primeira noção, minha primeira ideia é tentar pegar aquela setinha e tenta identificar onde é que vai estar o número 484. Ele é maior que 100, ele é maior que 400, mas ele não chega em 900. Eu estou procurando a raiz de 484. 484 está entre 400 e 900. Isso quer dizer que a raiz quadrada que eu estou procurando está entre 20 e 30. Então, o número que eu estou procurando, ele vezes ele dá 484, esse número é 20 não sei quanto, certo? 20 alguém vezes esse 20 alguém tem que dar 484. O que eu vou fazer agora? Tu poderias testar 21 vezes 21, 22 vezes 22, 23, fazer todos os números até chegar lá, é uma alternativa. Ou tu poderia fazer o seguinte, observa o número 484. Ele termina com o algarismo 4, certo? Olha para os numerozinhos que estão lá na coluna, eu estou olhando para cá, mas vocês devem estar enxergando ali, certo? Ali mais ou menos. Vocês devem estar enxergando por ali, yes? Então, olha ali naquela tabelinha, eu quero que termine com 4. Se tu olhar naquela tabelinha, tu vai ver que 2 ao quadrado termina com 4, e tu vai ver que 8 ao quadrado de 64 termina com 4 também. Ah, cara, então na verdade eu sabia que a dezena era 2, quer dizer que ou vai ser 22 ou vai ser 28. Faz 22 vezes 22, faz 28, faz um deles, vai servir. Vai ver que 22 vezes 22 é 484, então raiz quadrada de 484 é 22. Senhor, eu não sei se eu entendi muito bem, pode dar, claro que eu posso dar mais um exemplo, como que não? Raiz quadrada de 961. Qual seria o número que ele vezes ele vai dar 961? Aí, cara, com aquela setinha ali, tu vai pegar e vai tentar ver, cara, aquela setinha vai mostrar onde é que está o 961. Vamos fazer a setinha descendo, ela vai descendo, passa 100, 400, 900, mas 961 ela passou de 900, mas ela não chegou em 1600. Cara, se o número que eu estou pegando é entre 900 e 1600, quer dizer que a raiz ali está entre 30 e 40. Se é entre 30 e 40, é 30 e pi vezes 30 e pi, vai dar 961. Tá, mas eu vou testar quem? Olha para o algarismo em que termina o número. Ele está terminando em 1. Olha para, no caso, para lá. O que termina em 1? 1 vezes 1 termina em 1. E 9 ao quadrado, 81, termina em 1 também. Cara, eu vou testar 31 vezes 31. Se não der, eu testo 39 vezes 39. Quando tu testar 31 vezes 31, tu vai ver que deu 961, então beleza. Raiz quadrada de 961 é 31. Certo? Vamos para mais um exemplo, que eu sei que vocês querem. Socorro. Raiz quadrada de 4.096. Primeira coisa, aquela setinha vai descer, cara, 4.096 está onde naquela reta? Na primeira, qual é o número que ele vezes ele dá 4.096. Vamos ver aquela setinha descendo agora, 100, 400, 900, cara, vai. Opa, parou. Cara, 4.096 já passou de 3.600, mas não chegou em 4.900. Então, o número que eu estou procurando, que eu quero encontrar a raiz quadrada, está entre 3.600 e 4.900. Isso quer dizer que a raiz quadrada está entre 60 e 70.
é 60 e pi vezes 60 e pi, que dá 4.096. Em vez de testar todos os números, que dá muito trabalho, olha no final. Termina com 6. Se termina com 6, o que eu posso elevar ao quadrado que termina com 6? Eu sei que 4 ao quadrado é 16 e 6 ao quadrado é 36. Então eu vou testar 64 ou 66. Quando testar 64 funcionou, raiz quadrada de 4.096 é 64. Certo? Ah, tá, vocês querem mais um, né? Tudo bem. Raiz quadrada de 2025. Então, primeira coisa, qual é o número que ele vezes ele vai dar 2025? Eu vou tentar localizar o 2025 ali e vamos ver onde é que está 2025. Tá? Passa de 100, 400, 900, 1.600, não chegou em 2.500. Se não chegou em 2.500, está entre 1.600 e 2.500, está naquele intervalo. Isso quer dizer que eu estou procurando um número, essa raiz está entre 40 e 50. É 40 e alguma coisa. Mas 40 e quem? Olha para o teu número. O número dentro da raiz, o radicando, que é o nome dele, ele termina com 5. Que número que elevado ao quadrado termina em 5? 5 ao quadrado é 25. Então eu estou procurando o número 45. Testa 45 vezes 45, dá 2025. Então esta é uma maneira de encontrar a raiz quadrada, certo? Mas tem outro modo de encontrar a raiz. Vou falar desse modo que é muito parecido com o anterior, com a prática tu pode mudar de modo de fazer. Mas é o seguinte, gente, quando eu estou falando da unidade, eu queria encontrar a raiz quadrada de 961. Pô, que número ou que números que elevado ao quadrado vai terminar com 1? Tu tem 1 ao quadrado dá 1 e 9 vezes 9 é 81. Então eu tenho dois resultados para testar, o 1 e o 9 na unidade, certo? Se eu quero testar agora um número que termina em 4, que números que elevado ao quadrado termina em 4? Espera aí, 2 vezes 2 e 8 vezes 8. Olha ali, é o 2 e 8. Curiosamente, né? O 1 e o 9, 1 mais 9 é 10, são os que eu testo para final 1. O 2 e o 8, 2 mais 8 é 10, são os que eu testo para final 4. Para final 9, pode ser o 13 e o 7, que somados dão 10. Ah, e beleza, e para final 6, pode ser 4 ou 6, que somados dão 10. E para terminar em 5, só tenho 5 mesmo, certo? Parece aquele arco-íris bonitinho, né, que pode me ajudar a saber quais são os números que eu devo testar, né? Agora vamos imaginar o seguinte, um outro modo de encontrar a raiz quadrada. Eu quero encontrar a raiz quadrada de 1369. Eu estou procurando um número que ele vezes ele dê como resultado 1369. Sugestão, a nossa tabuada vai até 100. Cara, vamos esquecer a unidade, a dezena, vamos olhar a partir da centena. Então eu vou esquecer os dois últimos algarismos, aquele 6 e aquele 9, e vou olhar para aquele 13. Qual é o maior quadrado perfeito que cabe ali dentro do 13? O 1 cabe, o 4 cabe, o 9 cabe, 16 não cabe. O máximo que cabe é 9, então a raiz que eu estou procurando, olha o correspondente 3. Eu estou procurando 30 e alguém. Certo? 30 e quantos? Termina em 9, criatura. Quais são os dois números que tu vai testar para o final da 9? 3 vezes 3 dá 9 e 7 vezes 7, 49. Testa os dois. Quando tu testar 37 vezes 37, tu vai ver que deu 1369. 37 é raiz quadrada de 1369. Vamos para mais um exemplo? É claro que vamos para mais um exemplo. Raiz quadrada de 2916. Qual é o número que ele vezes ele vai dar 2.916? Não faço nem ideia. Vamos fazer o seguinte, eu vou tentar me preocupar, como eu sei ali aquele até a centena, esquece nesse momento a unidade e a dezena, vai para a centena. Se eu considerar o número da centena para a esquerda dele, dá 2.929. O maior quadrado perfeito que cabe em 29 é 25. Tadã! A setinha parou ali no 25. Quer dizer que a dezena que eu estou procurando é a dezena do 5. O número que eu estou procurando é 50 e alguém. Só que esse 50 e alguém eu quero que termine com 6. Quem termina com 6 é 4 vezes 4, 16, ou 6 vezes 6, 36, ou vai ser 54 ou vai ser 56. Testa com os dois, tu vai ver que 54 é a raiz de 2.916. Yes? Temos mais um, por que não fazer a raiz quadrada de 6.561? Quem não gostaria de calcular a raiz quadrada de 6.561? Qual será o número? Qual será o número que ele vezes ele vai dar 6.561?
Vamos fazer o seguinte. 6.561, vamos esquecer os dois últimos algarismos e olhar para o 65. O maior quadrado perfeito que cabe em 65 é 64. E 64 é 8 vezes 8. Eu estou procurando o número 80 e algo. Mas para terminar em 1 seria 1 vezes 1 ou 9 vezes 9. Testa, tu vai ver que 81 vezes 81 é 6.561. Então essa é a raiz quadrada. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se não tiverem, vocês sabem meu e-mail e em breve teremos outra aula para tirar as dúvidas. Vocês estão vendo esse vídeo na terça-feira, a nossa aula de quarta-feira vai ser para tirar as dúvidas. Então um abraço, se divirtam, estou morrendo de saudades e em breve a gente se vê. Até mais então, tchau, tchau.